Eu sou o bolsista Lucas Nathan Pereira Silva. Meu orientador foi o professor Dr. Fabiano de Carvalho Simas. E o título do meu trabalho é Colisões Kinket-Kink com comportamento de cauda exponencial. O estudo de efeitos topológicos do interior de campos compreende uma vasta gama de fenômenos na natureza, como no estudo da física da matéria condensada até cosmologia em geral. O primeiro estudo de efeitos, possivelmente mais famoso, partiu das observações de John Scott Russell acerca do que ficou conhecido como onda solitária, ou sólitons. E, especificamente, esse trabalho trata de sólitons topológicos. A justificativa desse trabalho consiste na grande importância no contexto científico, pois abrange diversas áreas dentro do próprio escopo da física, e, em geral, desde aplicações na física da matéria condensada, como eu disse, a cosmologia. O objetivo do geral do trabalho é estudar o processo de colisão Kinket-Kink. Os objetivos específicos: entender o problema da colisão do modelo, estudar os métodos numéricos, que são Ruiz-Coulter e diferenças finitas, analisar a estrutura de janelas de Chubals e identificar o papel do modo vibracional no processo de espalhamento Kinket-Kink, especial no surgimento das janelas de Chubals. A metodologia foi basicamente o estudo bibliográfico das referências propostas, reuniões supervisionadas pelo orientador acerca do projeto tema, o estudo do formalismo matemático e a utilização de métodos numéricos matemáticos e programas computacionais para a solução do problema. O problema inicia-se com o tratamento de um modelo do tipo campo escalar. Aqui vocês podem ver. Esses campos escalares representam as soluções da equação de movimento do campo. Em especial, existe uma classe de soluções chamadas de efeitos topológicos, que em geral são conhecidos na física pelas suas propriedades específicas relacionadas ao fenômeno de quebra espontânea de simetria. O modelo que é escolhido no nosso trabalho trata da simetria de reflexão, ou seja, temos aqui se o modelo está relacionado com quebra espontânea de simetria, a simetria do problema é uma simetria de reflexão, com potencial dessa forma, que de um modo geral a densidade lagrangiana é dada dessa forma. A equação de movimento é esta, a equação 4. A equação de Bogomolny, o método de Bogomolny, consiste em resolver equações diferenciais de segunda ordem, reduzindo as equações de primeira ordem. Essas soluções são conhecidas como soluções BPS. Essas soluções estão relacionadas aos potenciais cujos zeros coincidem com os pontos de mínimo do potencial. Ou seja, a gente está trabalhando com modelos em que o potencial é dito limitado inferiormente, que pode ser descrito dessa forma, onde Wφ é uma função suave, ou seja, contínua e diferenciável. O método de Bogomolny consiste basicamente em propor uma solução do tipo estacionário, ou seja, que depende apenas da posição. Que obtemos essa equação, que resulta nesta outra equação, a equação 7, onde C deve ser uma constante nula. A solução do campo é obtida como a integral da função inversa, que é essa função aqui, equação 8. A corrente topológica especifica claramente o caráter topológico da solução. De um modo geral, as soluções topológicas são aquelas em que a carga topológica é não nula. Para um modelo Kink com solução de campo estático, temos que a corrente é dada pela equação 11 e, portanto, a carga topológica é essa integral, a equação 12. Temos dois tipos de soluções, que são as soluções topológicas, ou seja, os kinks, e as soluções não topológicas, que são chamadas de lumps. Estou trabalhando a estabilidade das soluções, em especial a principal diferença entre as soluções tipo lump e kink são a estabilidade da solução. Aqui trabalhamos introduzindo uma pequena perturbação em torno da solução estática, que obtemos uma equação dinâmica do campo. Analisamos também a perturbação em torno do potencial, que nos dá essa expressão aqui, essa expansão. Consideramos os termos de primeira ordem, obtemos esta equação. Por fim, obtemos a equação dinâmica da perturbação, propondo uma solução do tipo separação de variáveis, obtemos duas equações. Essas equações aqui, a equação 18 tem a forma de equação tipo Schrödinger, ou seja, uma equação de autovalores. Mostraremos que a solução é estável se conseguirmos provar que os autovalores são todos positivos ou maiores que zero, ou positivos ou iguais a zero. Onde podemos reescrever aquele termo, aquela equação lá, como uma equação de operadores, do tipo operador diferencial,
onde podemos reescrever o operador como um produto entre dois outros operadores, e dada a forma desse produto, nós podemos mostrar que todos os autovalores são positivos ou iguais a zero. Ou seja, provamos que a estabilidade do sistema está relacionada com o tipo de potencial do problema. Ou seja, em especial esse que podemos escrever dito limitado inferiormente, dada pela equação de Pogomori, são soluções de tipo estáveis. Os métodos numéricos abordados são os métodos de diferenças finitas e Runde-Kutta, onde diferenças finitas nós utilizamos para solucionar a parte espacial do problema e os de Runde-Kutta para solucionar a parte temporal do problema. Então, escolhemos o modelo Sine-H deformado, que é o modelo em questão, do tipo campo escalar, descrito pelo esse potencial, que tem vácuos em mais ou menos arco seno hiperbólico de 1, que essas duas regiões configuram o chamado setor topológico, onde reside a solução do problema. Essa é a forma do potencial. Então, partimos de uma densidade lagrangiana, dada pela equação 24, temos uma equação de movimento do campo, que é a equação 25, cuja solução obtida via método de Pogomori tem a forma da equação 26. Dada aquela análise do problema de estabilidade, obtemos um chamado potencial de estabilidade, que nos dá a solução da equação de dois autovalores, que são o modo normal e o modo vibracional, ou seja, foram obtidas a presença desses dois autovalores. O potencial de estabilidade tem essa forma. A partir das soluções obtidas é possível montar no programa as condições iniciais da colisão, dadas pela equação 28 e equação 29, que basicamente nada mais é do que aplicado o boost de Lorentz, que nada mais é que a troca de um referencial inercial por outro, ou seja, problema de transformadas de Lorentz. Os resultados obtidos são que para velocidades iniciais VI igual a 0.33 C da velocidade da luz, ou seja, porque escolhemos que C é igual a 1 no problema. Escolhemos não, é imposto que, pelo próprio problema que C é igual a 1. Obtemos esse resultado, que são chamados de estados Bion. Para a velocidade VI igual a 0.43 C, temos a primeira janela de Schubaus, representada por essa colisão. Obtemos a segunda janela de Schubaus para esta velocidade. Obtemos também comportamento de Strebaus, próximo das janelas de Schubaus. Obtemos também o comportamento Oni-Baus do campo. Conclusão. Ao analisarmos o processo de colisão Kinkade-Kik do modelo Sine-H deformado, observamos sua relação de dependência com a velocidade inicial. Para pequenas velocidades, há a formação dos chamados estados BIOS, ou estados ligados. Para velocidades maiores que a velocidade crítica, temos o par coligir apenas uma vez, antes de se separar de maneira definitiva, que é o comportamento Oni-Baus. Para velocidades intermediárias, há a formação de intrincado padrão de alternância entre estados Bion e janelas de Schubaus, sendo as janelas de Schubaus regiões delimitadas pelas velocidades, onde aparece certo comportamento tipo de Schubaus, tendo sido observado também o comportamento Trebaus, que eu já mostrei. Foram obtidas as três primeiras janelas de Schubaus do modelo, sendo estas identificadas pelo número de oscilações entre picos, ou seja, entre Baus. Foram observadas também a presença de um modo translacional relacionada basicamente à translação do modelo e os modos vibracionais à oscilação da colisão. A presença de um modo vibracional translacional explica o surgimento das janelas de Schubaus por meio do mecanismo de certicidade, troca de energia